Vamos bater um papo com o prefeito de Restinga Seca e atual presidente da FAMURGS, Paulo Salermo. Muito bom dia, obrigado por atender a acústica. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Acústica e quem nos acompanha pelas redes também. É uma grande alegria poder estar conversando contigo e com todos que nos acompanham aí, principalmente da região da Costa Doce, onde a acústica tem uma grande audiência aí que a gente já comprovou e viu aí na prática, estando aí com vocês. Paulo, queria primeiro parabenizar a toda a equipe da FAMURGS pelo evento que aconteceu em Restinga Seca. Olha, perfeito, funcionou uma sintonia só, e eu achei também muito bem prestigiado por prefeitos e autoridades, né, Paulo? Eu acho assim, a entidade, não só a saída do Bonotto, nem a entrada do Paulo Salermo, mas a entidade extremamente prestigiada, né? Com certeza, né? A FAMURGS tem essa condição da representatividade dos nossos municípios, e o evento, sem dúvida alguma, foi extremamente prestigiado e de uma importância significativa, porque representa também toda essa retomada, né, Fábio, desde que nós tivemos a pandemia. Esse foi, tirando a Assembleia de Verão, que também já foi um grande sucesso, né, foi o primeiro congresso que retoma após a pandemia. Então, nós tivemos aí uma qualificada programação e uma participação extremamente também qualificada e importante nesses dias de evento. Tu sabe que um evento como esse é interessante, né? O Voltaire é um cara assim que me ajuda muito a abrir portas e apresentar as pessoas, né? E ajuda muito para mim, para os prefeitos, para todo mundo que está em volta, né? Mas tu sabe que no café da manhã eu encontrei e conheci o secretário de Estado do Rio Grande do Sul de Turismo, o Ayub. Café da manhã, o Rodrigo e eu conhecemos o secretário de Estado do Rio Grande do Sul da área do turismo, o Ayub. Rafael Ayub. Ele tem o pai dele nascido em Arambaré, meu amigo. Tu vê que coisa mais louca a gente ter a possibilidade de bater um papo com ele. Bom, já marcamos uma agenda aqui, tô levando o pessoal do Pado aqui para bater um papo com ele já me deu umas ideias, já quer fazer não sei o quê. O pessoal da Costa Doce, aí que eu quero trazer uma outra notícia boa. Com a pandemia, eu sei que as associações, tu já foi presidente da associação, sabe? Associações dos prefeitos e os consórcios de prefeitura tiveram que se unir para tomar decisões paralelas com compra de remédios, vacinas, de ações, de tarará. Aqui a Costa Doce está implementando aí uma questão muito interessante no que diz respeito a projetar o turismo no Rio Grande do Sul e por fora do Rio Grande do Sul. Então eu acho assim, tem coisas muito legais. Quer ver uma outra pauta que eu consegui na mesmo encontro de vocês aí, Restinga Seca, junto com o meu amigo Clauney Spaniak, que é presidente da Associação das Casas e Agências Funerárias do Estado do Rio Grande do Sul, amigo nosso, mora em Camaquã, e nós, durante o coquetel aí em Restinga Seca, fizemos a pauta para o governador do estado no meio do coquetel. E aí tu vê, sobre a questão seguinte, Paulinho, que eu queria que tu me ajudasse nesse assunto aí. A questão dos nossas cidades do interior que não tem funcionários para trabalharem no Instituto Médico Legal, legista, né? Nós estamos tendo uma dificuldade tremenda no interior do Rio Grande do Sul. Camaquã é um caso, qualquer caso que aconteça em Camaquã, a pessoa tem que se deslocar para Pelotas. Olha só o custo disso, Paulinho. E eu gostaria muito aí que a FAMURGS pudesse nos ajudar aí numa dessas pautas que eu sei que tu nesse próximo ano vai estar assumindo. Eu sei que é uma pauta, mas o que é? O custo, o ônus, a dificuldade que isso nos traz é impressionante, viu, Paulinho? Aqui na região não é diferente. Eu até conversava isso ali com o presidente quando nós nos encontramos no coquetel, e que bom que tu nos dá esses relatos importantes, né, Fábio, que demonstra o quanto o Congresso é importante, o quanto poder reunir os prefeitos e as autoridades do Estado em eventos como esse, que dão essa oportunidade de fazer esse relacionamento, esse network, é muito importante. Então, como tu disseste, aqui na região não é diferente. Nós, seguidamente, quando temos algum problema de algum acidente, alguma outra questão que tenha que se encaminhar as vítimas ao Instituto Médico Legal, às vezes nós temos que mandar para Santiago, para Cruz Alta, porque em Santa Maria, que é uma cidade de porte grande, com 300 mil habitantes,
falta médico legista também. Então, isso não é uma coisa só aí de Camaquã, só da Costa Doce. Esse é um problema recorrente no estado do Rio Grande do Sul e que, infelizmente, acaba, né, prejudicando todo mundo, as famílias que ficam com aquele sofrimento de ter que aguardar, né, todo o trabalho da perícia, enfim, é uma situação, é um momento sempre difícil, né, mas e realmente isso acaba atravancando e criando problemas. Paulo, tu tem um ano de trabalho na frente da FAMURS junto com teus colegas vice-presidentes, a turma toda aí. Tu já pautou algumas coisas assim que tu gostaria de determinar assim como meta da entidade nesse próximo ano, Paulo? Sim, nós já temos algumas ações pré-definidas, nós temos questões que precisam ser bem trabalhadas. Agora há pouco estava aqui tratando, inclusive no dia 24 de agosto, nós já vamos ter um evento que vai tratar desse assunto, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um desafio que os gestores vão ter que enfrentar neste ano de 2022 e 2023 para poder adequar as prefeituras à LGPD. Tu sabes, isso vai interferir também no caso de vocês que lidam na imprensa, enfim, toda iniciativa privada e no público também não é diferente. Então, todo mundo tem que se adequar a estas questões. Nós estamos trabalhando nesse sentido de poder mostrar aos prefeitos como as coisas vão se organizar, fazendo algumas parcerias importantes. A Prefeitura de Porto Alegre, o Gustavo Firenze, que é o secretário de Transparência de Porto Alegre, tem sido um grande parceiro na condução deste assunto, porque, claro que as cidades maiores, né, as capitais estão trabalhando isso já na frente, mas isso impacta em todas as cidades. Independente do tamanho, nós vamos ter que nos adequar ao que está previsto na LGPD. Essa é uma questão que a gente já está trabalhando. A questão da inovação, que querendo ou não também tem a ver, inclusive, com esse assunto da LGPD, a inovação vai estar presente, nós estamos já trabalhando nesse assunto. Tivemos o Congresso focado nisso, né, em prepararmos as cidades para o futuro, prepararmos as cidades para o amanhã. Então, nós vamos trabalhar essa pauta. Dentro de 30 a 45 dias, nós devemos apresentar um programa de inovação para os municípios, onde a ideia é poder disponibilizar, através da FAMURS, uma consultoria que vai atuar junto aos municípios na questão da formatação de planos municipais de inovação, de leis de inovação, na questão de adaptação das leis municipais à questão do que a gente tem do novo marco legal da inovação, que é importante, que é um instrumento e uma ferramenta que todos os municípios podem utilizar e podem entrar nesse aspecto, que é a inovação aberta, que é a contratação de startups para poder, às vezes, resolverem problemas das cidades, né, porque junto com isso tu faz pesquisa. Eu dou um exemplo nosso aqui. Amanhã nós vamos estar quarta-feira, nós vamos estar em Gramado, no COSENS, no Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, fazendo uma apresentação de um projeto nosso aqui, onde o município de Restinga Seca firmou um contrato, um convênio com a Universidade de Santa Cruz do Sul, com o Tecno-Unisc, e nós financiamos a pesquisa de filtros de água para retirar o excesso de flúor, e tivemos resultados importantíssimos, e hoje essa experiência está sendo replicada em todo o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque no interior do estado nós temos uma incidência muito grande de excesso de flúor na água, né, nos poços subterrâneos, e até então isso acabava inviabilizando a utilização dos poços. Nós tínhamos que fazer a perfuração e logo em seguida tamponar o poço. Então imagina o custo que muitos municípios tiveram ao longo dos anos nesse sentido. Nós tínhamos um problema, né, começamos a buscar soluções. Um dia eu chamei o secretário, nós temos que achar uma solução, é impossível que não se tenha como tirar esse excesso. E foi daqui, foi dali, conversando, dialogando, buscando alternativas, nós chegamos ao professor Adilson, que é o pró-reitor de pesquisa da Unisc, e que é o responsável, inclusive, por essa pesquisa lá junto à Unisc, e que nos trouxe a solução. Disse, nós podemos fazer a pesquisa, Restinga vai ser o nosso case inicial. Claro que nós precisamos ter o aporte de recursos, nós colocamos os recursos para financiar a pesquisa e para poder desenvolver os primeiros filtros, e hoje a Unisc já tem um convênio firmado com o estado do Rio Grande do Sul, está fazendo pequenas estações de tratamento para se colocar. Cachoeira do Sul, se não me engano, vai ser o primeiro agora que vai ter essa pequena estação de tratamento dentro de um container para poder fazer esse trabalho. Depois disso, Fábio,
Nós passamos a fazer aí chamamos a Unisc, fizemos uma nova, um novo desafio, lançamos, que foi para tirar o excesso de ferro da água. Nós tínhamos um outro poço com excesso de ferro, então a água chegava na superfície e quando entrava em contato com o oxigênio, oxidava, ficava vermelha, parecia barro e com gosto, né, do ferro. Nós temos isso parecido em Anambaré, viu? Nós temos uma água extremamente ferrosa aqui, né? Pois é, então. E aí nós desenvolvemos o filtro também, né? Já temos aí lá na comunidade do Jacuí, aqui no interior do município, a 40 quilômetros da nossa sede, esse filtro também que tira hoje o excesso de ferro daquela água e faz com que a água chegue transparente à superfície para o pessoal tomar. Tu vê o seguinte, né, Paulo? Existe no interior do Rio Grande do Sul muita gente, prefeitos, funcionários das prefeituras que tem, né, estão atilados para algumas coisas, criando alternativas. A FAMURGS podia ser uma usina, né? Assim, receptor de... Todo mundo que tiver uma ideia legal, manda para a FAMURGS. Olha, eu fiz um negócio de acompanhar, vamos imaginar... Vocês tiveram uma palestra que eu achei muito legal, né? Que é um acompanhamento quase online que os prefeitos têm das reclamações que as prefeituras recebem, é um negócio de transparência, né? Eu achei bastante legal aquilo ali. Quer dizer, coisas assim, olha, aqui em Camaquã tá dando certo, por exemplo, a usina do asfalto. Vamos imaginar aqui, o prefeito Ivo botou a usina do asfalto, tá vendendo asfalto para os municípios vizinhos, fez disso um negócio, os municípios começaram a ganhar, a economizar. Bom, é uma ideia legal, é legal. Mandar isso para a FAMURGS para replicar isso em outros lugares, né, Paulo? Com certeza, essa é a ideia. Então, quando a gente fala nisso, né, é poder trabalhar junto ideias que sejam importantes, porque, como eu digo, os problemas, né, eu já falei isso aqui na acústica e falo sempre, os problemas eles só mudam de lugar e de tamanho. Então, a FAMURGS tem também essa ideia, além de fazer a representação política, né, a defesa das pautas do município, e é o que nós vamos fazer também na semana que vem, estando lá em Brasília, junto com a CNM, quando vamos ter uma grande concentração lá de presidentes de associações, de prefeitos, enfim, para poder fazer pressão na nossa pauta municipalista que está lá no Congresso para ser votada ou para ser analisada. Nós temos também esse intuito, né, de podermos aproximar ideias boas dos municípios, mostrando que é viável. E só para complementar, então, nós passamos a fazer a questão do ferro e agora estamos com a pesquisa sendo financiada, estamos aguardando a chegada de materiais, porque tem alguns materiais que são importados, para poder retirar o excesso de sal da água. Que esse vai ser um outro passo importantíssimo, porque também tem muita água saloba, né, em várias regiões do estado. Então, esse é um exemplo que eu estou dando, que é uma inovação, que é um trabalho conjunto que envolveu comunidade, poder público e a iniciativa privada, nesse caso a Unisc, e ao mesmo tempo, além da iniciativa privada, uma universidade comunitária, né, que serve aí não só a região do Vale do Rio Pardo, onde ela está localizada, mas também aqui a nossa região central. Então, a gente vai trabalhando junto e vai construindo alternativas, e essa é a ideia também de poder replicar isso tudo que a gente vê e que faz nos municípios junto à FAMURGS. Olha, vai ser um ano com bastante intensidade, né? Porque tem recurso, tem tudo que é coisa, né? O Paulo Zilkowski pediu para você e para os prefeitos lá presentes também trabalharem no que diz respeito à questão dos redução de impostos, perda de receitas, aumento de despesa. É outro pepino aí para ser trabalhado com a FAMURGS, né? Sempre, né, Fábio? Infelizmente, nós vivemos numa instabilidade, né? O Brasil, ele tem um sistema tributário extremamente complexo, um dos mais complexos do mundo, né? Um sistema tributário que, em certos aspectos, é perverso, inclusive, para a manutenção das nossas empresas. Infelizmente, nós, às vezes, temos empresas que têm que manter um setor contábil muito maior do que outros setores que poderiam estar produzindo, gerando mais oportunidades, tem que manter aquilo ali para poder organizar o seu sistema tributário. Isso inviabiliza até muitas vezes que empresas do exterior queiram vir investir no Brasil e criar aqui, né, polos das suas empresas. E enquanto nós não tivermos a reforma tributária encarada de maneira
séria pelos governos, que realmente, isso aqui vai ser feito, como foi o caso da reforma, tanto a reforma administrativa quanto a tributária, falou e não andou, infelizmente, no governo. Então, essas questões, elas são extremamente importantes e precisam ser analisadas, né, Fábio? E a gente vive essa instabilidade. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar sempre na estabilidade. O que acontece? Esse ano, por exemplo, nós temos os nossos orçamentos planejados, os nossos orçamentos organizados para serem executados até o final de 2022, e no meio do caminho nós estamos tendo uma mudança, que é nas alíquotas do ICMS. Não é que ninguém é contra o ICMS ser mais baixo, mas é o que eu digo, vamos fazer a reforma tributária e vamos ter uma organização nesse negócio, porque senão nós vamos estar sempre, né, vivendo essa instabilidade, a incerteza de que estamos com um orçamento programado, estamos com investimentos programados, demos reajustes aos nossos servidores conforme a inflação, que não é uma inflação baixa ou até acima da inflação. No meio disso, tu tem piso do magistério, tu tem piso da enfermagem, tu tem um monte de projeto de piso sendo votado no Congresso, que aí é uma briga nossa para quê? Para que se tu vai votar um piso, se tu vai votar um novo encargo para os municípios, que tu defina a receita. De onde é que vai vir isso? Eu vi o Gilkowski falando, e ele disse com muita propriedade, né? Que nesse período pré-eleitoral, aí é o perigo das coisas, né? Eu acho que essas coisas não podiam ser votadas no ano de eleição, né? Pré-eleitoral, tá. Temos que. Agora tem mais um terceiro piso para ser votado. Eu tô tentando me lembrar o que é. Mas tem um terceiro piso aí que os caras querem votar, que não é ruim, é bom, só que é o seguinte, tá, e aí, tá, foi feito o piso. Fábio, nós temos mais de 150 projetos de pisos sendo discutidos dentro do Congresso. Como é que nós vamos viver dessa maneira? Não tem como. Tu entende? É isso que a gente briga. Por isso que o Paulo é uma pessoa que às vezes tem, como ele mesmo diz, ele se torna chato repetindo aquilo, mas ele precisa fazer isso, né? A Confederação Nacional dos Municípios tem que fazer isso, por quê? Porque senão nós não conseguimos governar. Nós estamos vivendo um tempo que está mais tranquilo, relativamente se falando em arrecadação, em vinda de recursos. Relativamente sim, mas nós estamos por quê? Porque está com uma inflação que acaba também, né, dando reflexos na receita, porque tu tem inflação, as pessoas pagam pelos produtos mais caros, pagam mais impostos, vem mais recursos, mas isso é uma coisa que não se sabe quanto tempo. Por que agora no início de junho, né, no início de julho, a partir de 1º de julho, a obra que nós não tivermos dado ordem de início, que não tivermos executado nada, não pode continuar, porque entra no período eleitoral, nas vedações. Por que nós não podemos ter vedação para que o Congresso, então, a partir de 1º de julho, não vote mais nada também? Não, eu acho que tem que ser no ano, viu? Eu acho que tem que ser no ano da eleição. Se for no ano, é melhor ainda. Porque, como disse o outro, o Paulo Gilkowski, diz assim, é de forma irresponsável que é criado ônus para os municípios sem contrapartida. Bom, mas eu sei que o assunto é delicado, porque nós falamos de gente que precisa de salário, precisa melhorar as suas redes. Foi o caso dos enfermeiros, né, que foram os heróis daí de uma época, só que em contrapartida tem que vir como não veio, né, a questão do piso do magistério, né? Lá atrás, quando se criou o problema do magistério, aqui em Camaquã tem não sei quantos milhões de reais tem que ser pago de indenização ainda que está sobre júdice, né? E ninguém disse pro prefeito da época, vem cá, meu amigo, tu vai tirar dinheiro de tal lugar para pagar o piso. Tá bom que todo mundo pudesse ganhar o piso, porque acaba a economia melhorando, tá? A máquina vai engordando, vai indo, daqui a pouco volta em imposto, né? Mas nesse primeiro momento o impacto é ruim, né, prefeito? Nós não temos uma condição de planejamento, né? Os orçamentos municipais são anuais, certo? São anuais. Nós temos receitas que são anuais. Eu sempre digo, prefeitura não é banco. Prefeitura, ela tem que, se ela fechar no 0 a 0, é isso que diz a lei de responsabilidade fiscal. Não deixa a dívida, paga as contas, fecha o teu ano e começa um ano novo. Só que tu não consegue acabar te planejando como deveria, por quê? Porque no meio do caminho surge isso.
entendeu? Surge um plano, surge um piso do magistério, com uma elevação de 30 e poucos %. Né? Nós temos um município aqui, graças a Deus, que é um município que tem uma saúde financeira muito tranquila, né? Nós conseguimos colocar em dia, tivemos problemas quando assumi o mandato, eu recebi com algumas dívidas, consegui pagá-las e hoje tenho uma saúde financeira felizmente tranquila, né? Pagamos o 13º agora já metade no dia 15 de junho, pagamos sempre no final do mês o salário em dia, os nossos fornecedores com no máximo 10 dias estão recebendo, as contas estão todas elas programadas. Mas eu sei que tem municípios que, infelizmente, ao longo do tempo, tiveram problemas, né, nos seus fundos de previdência. Eu te dou um exemplo aqui, a minha esposa é de Itaqui. Eu tive lá agora no feriado de Corpus Christi visitando o prefeito Leonardo Betim, um bom gestor, um rapaz também jovem, que está com que tem cabeça boa, que tem vontade de fazer. Mas tem uma dívida no seu RPPS que é quase que impagável. Né? Eles tiveram que dividir, fazer um RPPS novo no meio do caminho para uma parte dos servidores novos, porque o antigo já não tinha mais como ser pago, porque lá atrás podiam mexer, pegar recursos. Então, a dívida é monstruosa. Então, tentou aprovar uma reforma da Previdência, a Câmara não aprovou a reforma, né? E aí ele está agora com esse pincel na mão, porque ele vai ter que seguir colocando recursos do seu caixa todo mês para poder manter aquilo lá de trás. Então, tu acaba ficando com esses problemas antigos e mais com aquilo que surge novo no meio do caminho. Então, basicamente é isso, a gente tem que seguir trabalhando. Eu acho que a CNM tem um trabalho que é excepcional, capitaneado pelo Paulo, que é nosso presidente, que é aí da Costa Doce, né, uma liderança em conteste quando se fala em municipalismo, com um trabalho extraordinário à frente da confederação, reorganizou a confederação, organizou ela para poder ter sustentabilidade ao longo do tempo, né? E que com certeza luta e briga muito pelo municipalismo brasileiro. Mas são essas questões que nos fazem poder participar também do movimento, né? Eu sempre digo isso, é importante, e falei isso no meu discurso, que os prefeitos participem do movimento. Não só se preocupem com as suas questões locais, que são muito importantes, mas que tenham uma participação nas associações regionais, nos consórcios, na FAMURS e na CNM. Tirem um tempo para se dedicar e ajudar a construir essa pauta, que é muito importante para o todo, né, do desenvolvimento. Porque concordo. Se nós não fizermos isso, não tem como a gente conseguir ter força junto aos outros órgãos. Exatamente. O Paulo Salermo, prefeito de Restinga, sei que é o nosso primeiro bate-papo oficial depois de ter assumido a FAMURGS. De novo, parabéns e voltamos a falar a qualquer momento, tá bom, Paulinho? Muito obrigado, Fábio. Estou sempre à disposição aí da acústica, né? Já estive aí, né? Já tô bem adaptado aí aos estúdios. Sempre é uma grande alegria poder conversar contigo aí e falar para todos os nossos ouvintes da Costa Doce nesse canhão de audiência que é a acústica. Um grande abraço. Obrigado, um abraço.